Olá, nerds, geeks e afins! Estamos todos aqui atrasados no tempo para comentarmos o encerramento da primeira temporada de Loki. And what are you so afraid of? Me? And just who are you? Oh, I've been dubbed many names by many people. A ruler, a conqueror, he who remains, a jerk. But it's not as simple as a name. Pois bem, pessoal, esse vídeo aqui tá mais do que atrasado. Aliás, está fazendo aniversário. 2 meses que ele devia ter sido lançado e não foi. Pois é, isso na verdade é um grande indicativo do que eu senti quando assisti ao encerramento da primeira temporada então de Loki. Sim, eu fiquei tão decepcionado que eu fiquei desmotivado a gravar o vídeo. Eu falei, não, amanhã eu gravo, depois ficou para fim de semana. Passou o meio da semana seguinte, também não fiquei desmotivado e depois eu esqueci. Depois eu me lembrei, gente, passou um mês que eu não fiz essa resenha e fiquei enrolando. Depois estreou até a próxima série, né, What If, e ficou por isso mesmo. Ou seja, o canal na verdade ficou parado de tamanha decepção que foi o encerramento então da primeira temporada de Loki. E aliás, comentar esse episódio aqui em si é até complicado, porque na verdade qualquer coisa que eu tento falar a respeito dele, até uma sensação que também demorou eu a gravar o vídeo, o que falar nele, né? É exatamente essa. Quando eu quero falar alguma coisa a respeito do que acontece por aqui, eu esbarro no objetivo da série inteira, da primeira temporada, na verdade, né? Ou seja, eu não consigo comentar apenas o último episódio. Eu tenho que falar mal do restante da série. Pois é, essa foi a minha dificuldade inicial e continua aqui também. Mas eu vou tentar realmente só falar alguma coisinha a respeito do que acontece no encerramento e depois, no próximo vídeo, aquele realmente do Vale a Pena Assistir, aí sim eu comento a série inteira. Mas enfim, o que foi exatamente que a gente viu então no encerramento da primeira temporada? Basicamente, né, tanto Loki quanto Loki, na verdade Sylvie, né, chegando então lá naquela tal cidadela do fim dos tempos, acho que é isso, né? Aliás, eu acabei de rever o episódio aqui para rememorar tudo, a sensação que eu tive e algumas coisas já estão me fugindo na memória. Que também é um indicativo que a série não marca bastante. Pois é, realmente, a série tem esse problema. Ela não é muito densa, ela não tem coisas que fazem com que a gente fique assim impactados, que vá marcar na memória durante muito tempo. Realmente é uma série praticamente dispensável, só não é totalmente porque ela está inserida num contexto que, claro, depois, na série seguinte, What If, se confirmou a existência do multiverso no universo da Marvel, que, claro, vai ser muito importante lá para os filmes no cinema. Se é que a gente pode dizer que ainda existe filme de cinema hoje em dia. Mas enfim, o que vale é que realmente a série não tem grandes coisas que a gente diga, caramba, ela começou de um jeito, se desenvolveu e ao final se transformou numa coisa completamente diferente. Praticamente a série foi numa linha bem fininha, que ela não tinha grandes amplitudes. E é até irônico, né, pensar que é justamente uma série que trabalha muito numa questão de linha, a linha temporal. E tem aquelas ramificações que vão saindo para lá e para cá, e dá origem, claro, à trama da série, que é exatamente essa agência ali, a TV, querer encurtar, né, essas ramificações. Na verdade elimina completamente, né, que todo mundo é evaporado, todo mundo que vive lá dentro, né, a própria linha temporal é desfeita completamente, o pessoal é podado literalmente. Mas aí, por exemplo, eu já estou começando a cair no conceito da série, não falando muito então aqui a respeito do final da temporada. Bom, enfim, eles chegaram lá para encontrar o tal verdadeiro guardião do tempo, que logo que eles adentram lá a cidadela, aparece a Senhora Minuto mais uma vez e diz, né, que aquele que permanece está esperando por eles e tem algumas propostas a fazer aos dois. É uma coisa curiosa, aquela cena ali inicial dá uma certa tensão, um tom de mistério bastante interessante. A gente pensa, puxa, esse episódio aqui vai ser algo bastante dinâmico, com propostas ousadas, uma colocação de mistério, mas também de apresentação de alguma solução, enfim, vai ser bastante interessante, mas não é isso exatamente o que acontece, porque na verdade é mais uma vez outro episódio arrastado da série. Mesmo que, claro, a grande curiosidade de saber quem é aquele sujeito, né? Que tem aliás uma personalidade que
Aliás, talvez é o que salvou o personagem. Se ele chegasse todo marrento completamente, né, cheio de pompa, talvez não ficasse interessante. Aquela personalidade ali meio malandro, né, ficou boa na colocação ali da construção daquele personagem. Que, aliás, quem é ele? Pois é, o pessoal já estava na torcida que fosse, ao final descoberto que seria o Kang, o Conquistador. Inclusive, claro, esse personagem aqui, aquele que permanece, faz essa brincadeira. Já me chamaram de tal coisa, já me chamaram de outra, também me chamaram de Conquistador. Claro, uma referência ao que o pessoal supõe que ele seja Kang, o Conquistador. Um personagem, um vilão famoso da Marvel nos quadrinhos. Mas, de novo, pode ser que seja outro personagem, não importa, para falar a verdade. De qualquer forma, ele se explica de uma maneira bem resumida o que ele é de fato. Sim, ele é um sujeito que, assim como suas outras entidades em linhas temporais diferentes, sacaram a existência justamente que existem outras linhas temporais. Ou seja, há um multiverso ali, constituído em volta deles. Teve aquele lance interessante, cada um dos seus outros entes descobriu e se comunicou com os demais, e tecnologias para lá e para cá foram trocadas, a paz reinou, mas até que alguns deles, claro, não tinham lá muitas boas intenções e queriam dominar, portanto, as outras linhas temporais, e começou a tal guerra multiversal. Interessante, é bacana, realmente é um bom fecho para essa temporada que trabalha exatamente essa questão do multiverso. Só que, no fundo, toda essa apresentação desse personagem, aquele que permanece, o suposto Kang, fica só nisso. Não há nenhum desdobramento. É apenas ele conversando com Loki e também com Sylvie. E não tem outra coisa a mais. Aliás, tirando isso, só tem exatamente uma pequena coisita ali a colar exatamente dos outros personagens. E não é questão nem de dar um desfecho para eles, mas apenas para dar um gancho para a segunda temporada, onde literalmente lá a juíza, a Hunsley, ela está querendo fazer uma investigação, a senhora Minuto passa uma perna nela, com uma pesquisa que apresenta, e na verdade, o que ela leu ali? A gente não sabe, ficou no tom de mistério. Ela diz, né, que também vai atrás do livre-arbítrio, mas serviu para que aquilo? Na verdade, muita coisa não serviu para nada, né? Ou seja, não adiantou também. São cenas que apenas revelou que ela foi, digamos, deposta do seu cargo de liderança e acabou. Nenhum outro desdobramento a mais, porque qualquer coisa a mais será para a próxima temporada. Enfim, a gente tem que ficar mesmo com o que acontece no diálogo alongado entre o suposto Kang e mais os dois Locks. E claro, o conceito que ele apresenta por aqui no episódio final, que na verdade ele é um ser que, digamos assim, está no seu fim de vida. Vamos colocar entre aspas esta vida para ser mais preciso, porque talvez ele já sabia, né, que ele morreria e depois vai voltar, porque é citado em dois momentos que existe uma espécie de ressurreição num formato de bebê mesmo. Ele vai voltar com uma nova vida e ele deu um belo até logo para Sylvie, logo depois que ela enfiou a espada no peito dele. Ou seja, ele vai estar presente na próxima temporada com certeza. E claro, ele está maquinando uma grande... o que ele está maquinando? Não dá para saber o que ele está fazendo. E isso é o problema então desse episódio. Ele parte de um lugar interessante, começa a propor algo que tem uma boa expectativa de bons desdobramentos, mas na verdade ele só oferece um gancho para termos uma segunda temporada. Ele não conclui nada do que começou aqui. Na verdade, o único fecho que a gente percebe é o ato de vingança de Sylvie, que foi podada quando era uma criança e teve que viver toda a sua juventude, sua fase adulta, fugindo da TVA ou AVT, enfim, não importa. Só que no fundo, do que serviu? Nada. Inclusive, o episódio acaba justamente com essa sensação no rosto da personagem, né? Tá, fiz a minha vingança e aí? Apenas o silêncio. Uma cena bastante interessante. Não serviu de nada, pois temos apenas dali exatamente a proposta que o tal Kang fez para os dois. Vocês vão me substituir. Ou seja, o tempo todo ele já sabia que aquilo estava
evidentemente planejado. Aliás, ele mesmo disse, né, que ele fez o caminho, ele traçou o caminho para que os dois chegassem até ele. A única coisa que ele se surpreendeu é que foram 2 Locks. Ele pensava que um ia aparecer, mas vieram 2. Ok, mas e daí? O que isso significa também? Ou seja, a série, aliás, o episódio final da série não propõe nada de interessante pra gente de modo concreto. Ou seja, do que serviu esse episódio? Ele só encheu linguiça, para falar a verdade, com bons elementos. Mas é um enchimento de linguiça. Não dá para dizer que não é. Ou seja, aí você pode pensar, não, ele é conclusivo justamente porque aconteceu a vingança de Sylvie. Só que aí você pensa, mas peraí, a Sylvie não é o personagem principal aqui dessa série. Quer dizer, é e não é. Na verdade, o personagem que a gente acha que é o Loki. Mas o que o Loki? O Loki que a gente conhece, né? O Loki antes lá dos eventos que depois ele se transformou num personagem bondoso, digamos assim, né? Esse Loki aqui, ele se transformou também em uma pessoa um pouco melhor, de maneira muito mais rápida do que o outro que a gente conhecia. Mas enfim, qual foi a trajetória deste Loki aqui? Sim, ele mudou, mas ele mudou praticamente vendo alguns flashbacks, né, ou a história da sua vida lá na projeção dentro da AVT. Ele não vivenciou grandes coisas, tirando a sua paixão por Sylvie, que pode dizer que, claro, ele mudou um pouco o seu pensamento, mas é pouco, para falar a verdade. Ou seja, o personagem principal, Loki, ele não teve um grande desenvolvimento aqui na série, tanto que ele termina o episódio e fechando toda a primeira temporada para o seu personagem numa existência praticamente, vou pra cá, vou pra lá, vou pra cá, vou pra lá, não sei o que está acontecendo direito. E ficou nisso, somente isso. O que é muito pouco para o personagem. Se ele que tivesse feito a vingança, ok, e ficasse com aquela sensação de vazio ao final, curtindo o silêncio do seu destino, beleza. Mas quem recebeu esta dádiva da transformação, da evolução do seu personagem, foi a co-protagonista, a Sylvie. Ou seja, para o personagem principal foi dado muito pouco. Mas você pode dizer, não, vai ter mais. Na próxima série, você percebeu, né? Ele foi para outra linha temporal. Sim, ele foi para outra linha temporal. Ele vai estar num certo perrengue diferente, mas e daí? Isso é para outra temporada. O que importa é nessa temporada aqui, ele foi apenas um joguete para lá e para cá. Ele foi quase um co-protagonista da série que ele protagoniza. Isso é muito também complicado. O problema de fato aqui desta série, não tem como fugir, né, da análise da série em si, né? A série parece que é muito boa, muito grandiosa. Caramba, que coisa sensacional que está acontecendo por aqui. Mas de fato não está. Este que é o problema. Conceitualmente, ela é muito interessante, Loki. Mas quando a gente vê o texto que foi oferecido pra gente, o desdobramento da trama, percebemos que foram 6 episódios? 6 episódios de mais pura enrolação. Em todas as resenhas que eu fiz dos episódios anteriores, acho que em quase todos os episódios eu comentei que não foi oferecido muita coisa interessante. Foi mais ou menos, dei até boas notas, né? Só teve o 3º episódio que eu gostei muito pouco. Mas, de fato, em todas as desenhos eu falei que, caramba, estão enrolando a gente de uma maneira ou outra, mas estão enchendo linguiça sim. Agora, sim, passados 2 meses que eu fiquei com essa sensação que realmente não curti o final, achei bem fraco. E agora assistindo mais uma vez para poder fazer, enfim, a resenha, assistindo agora, eu até considerei que o episódio, poxa, ele é até interessante, ele cumpre seu papel de fecho da trama ali da AVT, mas da vingança também de Sylvie. Mas de Loki, realmente, ele não oferece nada. Você não consegue achar nada de interessante para o Loki. Ele só está como um joguete. A melhor definição que dá para dizer a respeito do protagonista da série. Ele só vai de lá para cá e ele mesmo acaba não evoluindo muito. É dito que ele evolui, mas apenas ele evolui da maneira que ele já é evoluído daquele outro personagem que a gente já conhecia no cinema. Ou seja, esse aqui poderia ter evoluído também, mas de uma outra maneira, uma certa tangente diferente. Ele evoluiu igualzinho praticamente, o que também é muito pouco. Ou seja, é um episódio que, sim, ele dá um grande fecho para alguns arcos misteriosos que aconteciam ao longo da temporada, ok, mas em relação ao seu próprio protagonista fica devendo muito. Agora ficam as questões, como tudo isso aqui vai continuar?
Loki estando lá naquela outra linha temporal, onde lá aquele tal suposto Kang sempre foi um guardião, né? Tá lá a sua estátua. E daí? Do lado de Sylvie, o que vai acontecer com ela? Ela vai aceitar sua missão de realmente comandar tudo e continuar podando essas ramificações que vão aparecendo na linha temporal? Será que ela vai fazer isso? Se não fizer, só vamos ter grandes vilões iguais, né, na próxima temporada, claro, com variantes. Do mesmo jeito que fizeram com Loki, teremos variantes do Kang, suposto Kang, eu sei lá quem é ele de fato. É isso que a gente vai ver. Então, vai ser mais maluca ainda a próxima temporada, com certeza. Mas é a próxima temporada, o que vale é discutir essa daqui. E para esse encerramento da temporada, esse episódio aqui, ele oscila. Ele cumpre um pouco o seu papel, mas também não cumpre por um lado em termos de personagens, principalmente para o seu protagonista. Enfim, para esse encerramento então aqui de Loki, eu atribuo apenas talvez 3,5, 4, não sei, eu ainda estou na dúvida, mesmo depois de 2 meses. Mas acho que é melhor manter a sensação que eu tive lá na primeira vez que eu assisti ao episódio. Me frustrou, queria muito mais. Portanto, para o 6º e último episódio da primeira temporada de Loki, eu atribuo apenas 3,5 asteriscos. Tá de bom tamanho. É isso.